Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e você entende claramente o poder de Deus agindo através da sua fé, sendo ativada pela oração, cumpre-se aquilo que diz na palavra de Deus: tudo é possível ao que crer. Como o Senhor disse a Josué: ninguém vai te resistir, ninguém vai te impedir, ninguém vai te parar. E eu quero declarar em nome de Jesus que nenhum mal vai te cercar, nada e nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a vitória é sua pelo sangue de Jesus, independente da situação, independente do que você tem passado, independente de como foi os últimos dias, como foram os últimos dias, independente de como foi a última semana, o último mês, como tem sido as últimas experiências, porque para Deus importa o que Ele fará na sua vida a partir de hoje. E a partir de agora, nesse momento, eu creio que, segundo a palavra de Deus, que até o final desta oração, algo poderoso, algo novo da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Nada e nem ninguém vai te parar, porque o Senhor, Ele veio para nos resgatar. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. O Senhor veio resgatar a nossa vida. Eu só estou aqui porque Ele me resgatou. O Senhor veio resgatar a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, a nossa honra, a nossa dignidade, a nossa felicidade, a nossa esperança. Quando Deus olha para nós, Ele vê um projeto. E o projeto que não vai falhar. Porque se eu entregar esse projeto nas mãos de Deus, não falha. Todo projeto que Deus executa, dá certo. Ainda que o inimigo se levante. Quando Deus colocou o homem no jardim, o inimigo não fica satisfeito. Então ele seduz o homem ao pecado. E com o pecado vieram todos os sofrimentos que existem na terra. Veio a maldição do pecado. Mas eu glorifico a Deus, que o Senhor nos livrou de toda a maldição. E eu quero orar nesta hora, eu quero orar neste momento, e eu quero orar para que toda maldição seja quebrada. Toda maldição que estiver na sua vida, toda maldição que veio de geração em geração. Inclusive, eu tenho um livro que você pode adquirir, você pode ler, e você pode fazer o que ensina este livro. O nome desse livro é Curando a Maldição da Árvore. Sim, da árvore genealógica. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então muitos estão vivendo uma vida totalmente destruída. Você vê uma reincidência de problemas. Tem família que parece que tem uma maldição de alcoolismo. Você vê vários com problemas de alcoolismo, morrendo com problemas de alcoolismo. Tem famílias que carregam uma maldição de câncer. As mulheres morrem cedo com câncer. Outro dia eu atendi uma moça e a família dela tem uma maldição de viuvez. Todas as mulheres da família ficaram viúvas. Ela é a mais jovem, 20 e poucos anos. O casamento dela durou pouco mais de um ano e ela ficou viúva. Há uma maldição de viuvez na família. Então existem famílias que sofrem com maldição de desastre, maldição de homicídio, de crimes violentos. Tem famílias que sofrem a maldição de aborto. As mulheres abortam muitos filhos. Tem família que tem uma maldição de crime,
família toda envolvida na criminalidade, até aqueles que pensam que seria alguém. Tem família que vive a maldição de miséria, de pobreza, de escassez. Não conseguem prosperar. Se ganham um pouquinho de dinheiro, rapidamente perdem tudo. Então eu escrevi um livro sobre isso, à luz da Bíblia. E neste livro eu ensino você a se libertar pelo poder do nome de Jesus dessa maldição. E nesta manhã eu quero orar. Eu vou deixar um link aqui para você. Vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e adquirir esse livro, para você aprender a resolver essa situação em nome de Jesus. Porque eu sempre digo uma frase: nós não somos culpados pelo legado que os nossos pais nos deixaram. Nós não somos culpados da herança. Nós não somos culpados daquilo que nossos pais fizeram. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. O que meu pai deixou para mim não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade, não é culpa minha. Mas o que eu vou deixar para os meus filhos, certamente é responsabilidade minha. Então este livro, Curando a Maldição da Árvore, você vai aprender, você vai ver testemunhos de pessoas que passaram por situações terríveis. Pessoas que tinham a vida totalmente amarrada e não sabiam o que estava acontecendo. E depois foram descobrir, foram traçar a árvore genealógica e descobriram que lá no passado, os avós haviam cometido crimes terríveis, feito coisas abomináveis a Deus. E por isso elas estavam sofrendo a consequência. Mas elas aprenderam como agir. Com a ajuda de Deus, o poder do sangue de Jesus quebrou toda a maldição. Por que é importante você saber isso? Porque você vai na raiz do problema. E o mal, ele tem que ser cortado pela raiz. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha o que o Senhor está falando aqui através do apóstolo Paulo, que Jesus nos resgatou da maldição. Jesus veio para trazer libertação. Jesus veio para nos tirar das garras do mal. Porque quando um pecado grave é cometido, quando uma abominação é cometida, quando uma iniquidade é cometida pelos nossos pais, foi cometida pelos nossos avós, antepassados, eles abriram um precedente, uma brecha. Eles deram uma legalidade para que os espíritos malignos entrassem na família. E esses espíritos familiares, eles ficam ali. Espíritos imundos. Não são demônios, são espíritos imundos. Existe uma diferença entre demônios e espíritos imundos. É isso mesmo. Eu ensino isso na escola de cura e libertação. Porque tem muita gente que está expulsando demônio e fala assim, mas a coisa não mudou. Por quê? Não é um demônio que estava ali. É um espírito imundo. E o espírito imundo, ele só sai quando a maldição é quebrada. O espírito imundo, ele tem legalidade para ficar numa família. E ele vai passando de pai para filho, de geração em geração. E cada vez que ele sai e volta, ele traz mais 7 piores do que ele. Foi Jesus quem falou. Quando um avô morre, aquele espírito imundo que estava agindo na família através daquele avô, passa para a geração dos pais. E ele traz mais 7 com ele. Lembra quando Jesus falou, quando Jesus libertou aquele homem gadareno? E a Bíblia diz claramente que ele estava possuído de espíritos imundos. A Bíblia não diz que ele estava possuído por demônios, ele estava possuído por espíritos imundos. Porque foram espíritos que vieram de geração em geração. Chegou um ponto que aquele homem estava tomado, possuído por uma legião de espíritos imundos. Quando Jesus veio, ele morreu na cruz para trazer libertação. Ele morreu na cruz para quebrar essa maldição. Quem sabe você está sofrendo momentos que você não entende. Por que está acontecendo isso? Por que isso está acontecendo? Não tem motivo para isso acontecer.
Eu não estou abrindo brecha, mas muitas vezes é uma colheita de uma maldição que vem de geração em geração. É uma porta que está aberta. E em nome de Jesus, nessa oração, neste momento, nós vamos clamar pelo poder do sangue que liberta, do sangue que limpa e purifica. E eu quero clamar nesta hora. E nós vamos declarar em nome de Jesus o fim de toda maldição. Anular toda legalidade que o inimigo tem para trazer o seu mal, pelo poder do nome de Jesus. Porque assim diz a palavra de Deus. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós e nós recebêssemos a promessa dos gentios. Então creia nisso. A promessa do Senhor fez Abraão, chegou até nós, porque Jesus nos resgatou. Mas não basta Jesus ter nos resgatado. Eu preciso reconhecer Jesus como meu Salvador. Eu preciso reconhecer Jesus como aquele que me resgatou. Não basta simplesmente eu dizer Jesus me resgatou. Não basta. Eu preciso aceitar esse resgate. Eu preciso tornar legal, público esse resgate. Imagine que você tem uma grande dívida no banco e alguém diz assim: eu vou pagar a sua dívida. Não basta a pessoa chegar lá e dizer que vai tomar a sua dívida. Olha, transfere para o meu nome. Não é assim. Você tem que autorizar. Você precisa assinar papéis autorizando aquela pessoa a assumir a sua dívida. E foi isso que Jesus fez. Quando Jesus morreu na cruz, ele assumiu a nossa dívida. Mas para que tenha validade, nós precisamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É preciso declará-lo como Senhor da nossa vida. E eu quero orar com você neste momento. Nesta hora eu clamo ao Senhor pela tua vida. E eu oro em nome de Jesus. Recline a sua cabeça no ato de fé. E onde você estiver, ore comigo. Declare essas palavras. Segundo Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Diga: eu sou remido da maldição pelo sangue de Jesus. Eu estou livre da maldição pelo sangue de Jesus. Eu estou liberto de toda a maldição das trevas pelo sangue de Jesus. Eu sou semente de Abraão pela promessa de Deus, segundo o sacrifício de Cristo na cruz. E a bênção que o Senhor deu a Abraão, ela chegou até mim. E essa bênção diz que eu sou bendito, porque bendita seria todas as famílias da terra, segundo a promessa que Deus fez a Abraão. E a Bíblia me garante que essa promessa chegou até mim pelo sangue de Jesus. E eu decido nesta hora, eu decido pela bênção e rejeito toda maldição da minha vida, em nome de Jesus. Eu rejeito toda maldição da minha casa, da minha família, do casamento, da saúde, da vida financeira, da vida profissional, da vida emocional. Em nome de Jesus, levante a sua mão direita e diga: eu rejeito a maldição do divórcio, eu rejeito a maldição do câncer, a maldição das doenças psicossomáticas, das doenças psiquiátricas, das doenças emocionais. Eu rejeito a maldição do medo, da ansiedade, da depressão. Eu rejeito a maldição dos crimes. Eu rejeito a maldição da confusão, das brigas. Eu rejeito a maldição da miséria, da escassez. Em nome de Jesus, eu rejeito toda maldição na vida financeira, na vida emocional, na vida profissional. Em nome de Jesus, eu sou livre e liberto pelo sangue de Jesus. A minha vida está abençoada em Deus. A minha casa está abençoada em Deus. A minha família está abençoada em Cristo. A minha saúde está abençoada em Cristo. A minha vida financeira está abençoada em Deus. A minha vida profissional está abençoada em Deus. E em nome de Jesus eu declaro isso.
Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu oro por você neste momento, para que toda maldição seja agora quebrada e arrancada pelo poder do sangue de Jesus. A maldição que tem atacado o seu casamento, a maldição que tem atingido a sua saúde, que tem colocado enfermidades, eu quebro e te liberto de toda maldição de iniquidade, do fruto do pecado, de todas as ações malignas que o inimigo tem trazido de geração em geração. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi feito pelos inimigos, pelos demônios, para roubar, matar e destruir, a partir desse momento é anulado, é cancelado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, para que nenhuma maldição chegue aos seus filhos, para que a sua descendência não seja afetada pelo mal, mas para que a sua descendência seja bendita na terra. Em nome de Jesus, que toda maldição do inferno seja agora desfeita, que toda maldição de morte prematura seja desfeita agora, maldição de aborto seja quebrada agora, abortos espontâneos que acontecem e que trazem tanta tristeza para as mães, seja quebrada agora, a maldição de aborto, de planos, de projetos, de tantos projetos que foram feitos, que começaram a ser executados e que tinham tudo para prosperar e dar certo, mas que foram abortados no meio do caminho, foram abortados antes da hora, prematuramente, casamentos que foram abortados, relacionamentos que foram abortados, empresas, empreendimentos que foram abortados prematuramente. Em nome de Jesus, eu desfaço agora e quebro toda maldição do aborto, da morte prematura, toda maldição da sabotagem que Satanás e seus demônios têm sabotado a sua empresa, sabotado o seu casamento, sabotado os seus relacionamentos, toda sabotagem na saúde, porque às vezes você vai bem, você está fazendo algo que está indo muito bem e de repente surge uma enfermidade, de repente surge uma doença e aquela enfermidade descontrola tudo. O dinheiro que você estava juntando agora tem que ser gasto. A empresa que estava indo de vento em popa agora ela perde o rumo porque você está doente. Até o casamento fica comprometido, mas em nome de Jesus eu oro agora e eu repreendo todo espírito que age através dessa maldição, através dessa legalidade. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus agora eu oro contra toda maldição de enfermidade, toda maldição de câncer, maldição que traz enfermidades incuráveis que levam à morte, doenças na cabeça, doenças nos pulmões, no ovário, doenças no útero, doença no estômago, doença que age na pele, doença que atrofia os ossos, que age na coluna. Em nome de Jesus agora, todo espírito de enfermidade saia agora em nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu oro agora e eu declaro, meu Deus, essa pessoa que ora comigo neste momento, ela é alcançada pela tua misericórdia, ela é alcançada pela tua graça, ela é alcançada agora pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus agora, seja alcançada pelo poder de Deus, seja alcançado pela misericórdia do Senhor, seja alcançado pelo poder do sangue de Jesus, que limpa e purifica e abençoa a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção de Deus, eu declaro a alegria de Deus, eu declaro a restauração da sua saúde, eu declaro que Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro a bênção de Jeová Rafá, porque o Senhor é o Deus que sara e cura
todas as suas enfermidades, em nome de Jesus. Eu declaro que toda maldição das trevas são quebradas agora pelo poder do sangue de Jesus. Seja livre de todas as amarras, você seja livre de todas as prisões, tudo aquilo que te prende, toda maldição do vício, eu repreendo agora pelo poder do sangue de Jesus, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício dos medicamentos, o vício da pornografia, o vício da jogatina, todo vício letal e mortal, todo vício que causa destruição, todo vício que domina, em nome de Jesus, que a maldição dos vícios sejam quebradas agora, que sejam soltas todas as amarras, todos os grilhões de ferros e algemas que Satanás colocou na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, desta moça, desse adolescente. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreende. Todo espírito que tem poder, legalidade de agir através do vício, que recebeu uma legalidade nas maldições que operam e imperam nesta família, que sejam quebradas agora pelo poder do sangue de Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja livre de toda miséria, maldição de miséria, de pobreza, de escassez, em nome de Jesus, que sai agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito imundo, espírito de sujeira, espírito de imundícia, espírito que ajunta lixo, espírito que acumula coisas desnecessárias, sai desta casa em nome de Jesus, sai dessa família em nome de Jesus, sai da mente dessa pessoa em nome de Jesus. Toda maldição de imundícia, toda maldição de sujeira, toda maldição do maltrapilho, toda maldição do mendigo e da mendigância, em nome de Jesus, toda mendicância cai por terra agora, que seja quebrada essa maldição em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Declare onde você estiver: eu estou livre da maldição da miséria, eu estou livre da maldição da miséria. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Oh meu Pai, eu oro nesta hora, eu clamo, meu Deus, para esta família, meu Pai, que está sofrendo a maldição da depressão. São muitas pessoas deprimidas, pessoas com problemas mentais, psiquiátricos, problemas emocionais. Meu Deus, essa moça tão jovem, tão bela, é atormentada por essa maldição. Esse rapaz atormentado, essa pessoa, essa mãe de família, meu Deus, atormentada por essa maldição, que não tem prazer nem mesmo de pentear os cabelos, de se arrumar, de vestir uma roupa nova. Oh meu Deus, tira essa pessoa deste leito, tira essa pessoa deste quarto escuro, porque enquanto eu oro neste momento, o Espírito do Senhor me revela uma mulher deitada numa cama, num quarto escuro. Esse quarto está sujo, esse quarto está com um clima muito ruim, há uma frequência das trevas neste quarto. Eu vejo agora, meu Deus, o semblante dessa mulher. Ela está muito triste, mas o sangue de Jesus tem poder. Onde ela estiver, meu Pai, onde estiver essa pessoa, meu Deus, que está triste nesse momento, que está dominado por uma depressão, sem sentido para viver, perdeu a direção, às vezes sorri, mas às vezes, a maioria das vezes está chorando, carrega um sorriso plantado no rosto, porque não tem alegria de viver, está disfarçando uma dor, está disfarçando uma depressão, está disfarçando uma frustração, mas neste momento o sangue de Jesus tem poder. O Senhor me revela, porque o Senhor está visitando essa pessoa agora, está visitando esta casa agora, está visitando essa família agora, para que toda maldição de esquizofrenia, toda maldição da bipolaridade, em nome de Jesus, toda maldição da miséria, toda maldição da depressão, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o fim desse tempo de sofrimento, e que o Senhor neste momento derrama o teu bálsamo,
O óleo do Senhor que cura de toda tristeza e de toda depressão, de toda angústia. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te visita agora. Há uma unção de alegria, de graça. Há uma unção de renovo descendo sobre a sua vida e sobre a sua casa. E a partir de agora, desse momento, uma alegria vai invadir seu coração. A partir desse momento, você vai se sentir mais leve, mais em paz, porque a alegria do Senhor é a tua força. O Senhor é contigo. O Senhor renova as suas forças. E toda maldição do inferno, toda maldição de depressão, de tristeza, de miséria, de doença, de vício, de separação, de aborto, de divórcio, está quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Levanta a sua mão direita onde você estiver e diga assim: eu estou livre e liberto pelo sangue de Jesus. Diga assim: a minha casa está livre e liberta pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Escreva nos comentários aqui. Escreva nos comentários. Declare isso. Diga: eu estou livre e liberto de toda maldição pelo poder do sangue de Jesus. Escreva: eu estou livre e liberto de toda maldição pelo sangue de Jesus. Declare isso. Se possível, escreva 3 vezes. Escreva 3 vezes. Por que 3 vezes? O Senhor me deu isso aqui agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreva uma vez em nome do Pai, a segunda em nome do Filho, a terceira em nome do Espírito Santo. Escreva: eu estou livre e liberto de toda maldição pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição que vem de geração em geração, ela é quebrada e ela é desfeita pelo poder do sangue de Jesus. E se você quer entender mais sobre isso, leia o livro Curando a Maldição da Árvore. Você vai entender como Jesus é bom e como Ele pode mudar a sua história, a história da sua família e da sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.